Eu vou abrir aqui e vou ver quem são os integrantes. Bruna, Dayana, Eduardo, Jorge, Henrique, Rodrigo, Rebeca e Wallace. Não manifestou, então não vai. Se não manifestou, vou presumir que não vai apresentar. Segundo grupo, então, responsabilidade pelos atos dos pais, não, desculpa, responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores. Gabriel Rocha, Gardênia, Igor, Letícia, Matheus e Márcia. Eu tô aqui, Gardênia. Tá bom. Só você vai apresentar? Não, vai ser o Gabriel e a Márcia que vão apresentar. Eles devem estar entrando. Deixa eu perguntar aqui no grupo. Tá. Professor. Oi. Eu também estou participando desse grupo para eles botarem meu nome, não? Qual grupo? É o do grupo da responsabilidade dos pais. Meu nome está aí, ué. Gabriel, Gardênia, Igor, Letícia, Matheus e Márcia. Não, tem um nome. Está na segunda página, eu acho, vê, professor. Mas se não tiver enviado aqui, não tem problema, porque ele vai enviar o trabalho, tá? Ah, não, tá beleza, tá beleza. Aqui é só um esboço para me localizar, não é fatal, não. Não, tá beleza. Tá. Esse segundo grupo vai apresentar, né? Só para eu saber. Vai apresentar. Tá? O terceiro grupo está aí, que aí qualquer coisa a gente inverte. Contrato de transporte. Ana Caroline, Caio, Elisa, Franciele, Glenda, Lucas e Márcio. Então, professor, eu estou. Então, quem vai apresentar no seu grupo? Sou eu mesmo. Então, eu só estou com um problema para colocar o trabalho na tela. Não estou conseguindo. Se for para apresentar, eu posso. Tá. Se não conseguir apresentar o trabalho, não tem problema não. Você só liga a webcam e faz a sua apresentação. Se não conseguir mostrar o slide, tá? Ok. Se conseguir, é só você clicar em apresentar agora e deixar já a página que você quer apresentar aberta. Ela tem que estar aberta e aí depois você vai colocar para poder apresentar, tá? No caso é só eu clicar em apresentar agora? Mas já tem que estar aberto o seu material. Tem que estar aberto no computador aí, e aí você clica em apresentar agora e escolhe a guia que você quer mostrar. Não, então, esse que é o problema que eu estou tendo. Eu estou conseguindo abrir a tela, mas eu não estou conseguindo apresentar o material. Posso só apresentar? Pode. Deixa eu só ver aqui que o primeiro grupo chegou. É dos danos ambientais? Bruna falou aqui. Tá? Então, podem começar a apresentar. Deixa eu tentar fazer na ordem. Tá? Então, o grupo de danos ambientais vai iniciar a apresentação. Se conseguir apresentar o material, tá bom. Se não conseguir também, não vai ter prejuízo, não. Tá bom? Vamos tentar ser sucinto, falar o que tem que falar, mas não estender demais para a gente não... para a gente tentar apresentar que a turma é grande. Tá? Então, boa sorte. Professor, pode apresentar, no caso, só eu, porque uma das integrantes está com um probleminha na internet, na conexão. Pode sim, tá? Aí só você faz a apresentação, já está com a webcam aberta, boa sorte. Sim. Pode ficar tranquila, o intuito é só expor já o que vocês já pesquisaram, não é criar debate ou nada disso não, tá bom? Boa sorte. Tá bom, obrigada, tá? Bom, boa noite, meu nome é Bruna. Eu vim falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil por dano ambiental, tá? Bom, para começar, eu vou falar sobre o que eu e o meu grupo achamos que é, na verdade, o conceito que é responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela é um ato de reparar um dano causado a outra pessoa, levando à diminuição de um bem da mesma pessoa. Tá? Esse dano, ele pode ser material
ou imaterial. Caso não haja a comprovação da causa desse dano, eu não tenho que reparar, tá? Dentro da responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade civil por dano ambiental, o tema do nosso trabalho hoje. O ambiente, ele é um direito coletivo, ou seja, ele é um direito de todos. E todos têm o dever de cuidar, de preservar esse ambiente, tá? Sendo essa preservação das suas águas, do ar, do solo, da sua fauna, da sua flora. Tá? Se eu não me engano, está descrito até na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Bom? Deixa eu só arrumar aqui. Bom, a responsabilidade civil por dano ambiental é uma responsabilidade objetiva, pois eu não preciso comprovar que outrem tenha causado esse dano, tá? Basta eu ter o nexo de causalidade, ou seja, é quando eu tenho a conduta do agente mais o resultado do crime, aí eu consigo ter a obrigatoriedade de indenizar aquele dano causado. Tá? Eu até me baseei no artigo 927 do Código Civil, que fala aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, ela independe da qualificação do degradador, tá? Pode ser pública, privada, proprietário da instituição ou o administrador. Ele vai sempre responder solidariamente e ilimitadamente. Tá? Para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a reparação desse dano. Tá? Nós podemos dizer que nós nunca vamos conseguir reparar o dano causado, mas nós vamos compensar. Ou seja, eu nunca vou conseguir voltar com aquele meio ambiente como era antes. Né? Eu sempre vou ter uma sequela daquele dano causado. Então, eu nunca vou voltar a ter o mesmo ar, eu nunca vou voltar a ter a mesma qualidade do meio ambiente que eu tinha antes, tá bom? Então, a responsabilidade civil ambiental, ela vem para visar essa reparação ao dano causado e supervisionar as atividades omissas, seja em âmbito privado e público. E é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que eu e o meu grupo a gente pesquisou. Acabou e não coloquei na tela, professor. Não, tá bom. Parabéns pela apresentação. Professor? Pode ficar tranquila. Tá ouvindo? Tá bom? Tá me ouvindo? Acho que travou aí, né? Não, eu sim, estou ouvindo. Tá ouvindo? Deu para... Deu sim. Parabéns. Tô ouvindo. Tá? É porque às vezes demora um pouco a chegar o áudio. Ok, então. Parabéns pela apresentação, deu para falar assim, nem parece que eu estava nervosa não, pode ficar tranquila, tá? O dano ambiental, vou fazer um comentário muito rápido. Só um pouquinho, só tô tremendo, suando. Normal, só vou fazer um comentário. Então. Tá, obrigado. Só vou fazer um comentário rápido de cada trabalho. Realmente o tema é bem relevante, porque os danos ambientais, tamanha a importância de proteção e defesa, né, da fauna, da flora, dos animais, das águas, que surge essa responsabilização por esse causador desse ato ilícito que viola o meio ambiente, os ecossistemas, né? E aí é uma responsabilidade objetiva, e ademais de objetiva, não existem excludentes para o dano ambiental. Tamanha importância, tamanha preocupação do ponto de vista até mundial para a proteção do meio ambiente. Vocês sabem disso porque existem números, né, protocolos ao redor do mundo tratando de defesa ambiental, protocolo de Kyoto, conferências na Suíça e vários países, e o Brasil é signatário. Se o Brasil está ou não cumprindo, é uma outra discussão que a gente pode levantar depois, não hoje, né? A gente sabe efetivamente dos problemas que nós temos, tá? Mas aí é extremamente relevante a responsabilização dos causadores de danos ambientais.
Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Se não tiver, nós vamos partir, então, para o segundo, que é a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores. Estão aí? Sinaliza para mim, por favor, falando, porque eu estou em outra página aqui para ler os nomes. Gabriel, Gardênia, Igor, Letícia, Matheus Borges, Márcia Miranda. Matheus presente, professor. Tá? Vai começar a apresentar? Alô? Oi? O grupo de vocês vai começar agora? Vai, né? Vai sim, vai sim. Tá, então tá. Boa sorte, vou deixar com vocês agora a palavra. Enquanto regulariza aí, deixa eu só lembrar, cada um tem que postar o trabalho no AVA, tá? Individualmente. Então, quem não postou, vai postando aí, para não deixar passar, que depois de 23h59 não aceita mais. Então, o prazo está marcado lá até 23h59. Se não enviar, o prazo ele é fatal, aí não tem como não. Então, enviem aí o trabalho antes de dar o horário, não deixa para a última hora. Quem fez a apresentação, não era obrigatório, mas quem fez slide ou alguma coisa, se conseguir passar aqui, ótimo. Se tiver algum problema, às vezes tem problema com a internet, ou o aparelho trava ou dá algum problema, aí não tem problema. Pode fazer a apresentação, só abrindo a cam e expondo o que vai falar. Depois pode me mandar o slide que eu coloco no AVA. Tá? Depois, se quiser mandar por via do representante, fica mais fácil. Aí me mandam todos, que eu vou colocar todos os slides no AVA de quem fez, porque já é um material de estudo para vocês também. Certo? Então vamos lá. Segundo grupo, pode começar. Eu acho que deu problema lá com o Gabriel, porque ele estava colocando a apresentação aí na tela, de repente saiu aí da reunião. Acho que deu problema, ele deve estar tentando voltar. Tá, então vamos chamar o terceiro, para a gente não... Responsabilidade no contrato de transporte, está aí? Ana Caroline, Caio, Elisa, Franciele, Glenda, Lucas e Márcio. Sim, professor, estou aqui. Então vocês podem começar, por favor? Estamos aqui. Tá. Então, Estamos aqui, professor. então pode dar início, por favor, e boa sorte. Só um minutinho. No caso, tá certinha a tela, né? Então, professor, eu vou apresentar, nosso grupo vai falar sobre o contrato de transporte, e o contrato de transporte, ele está disciplinado a partir do artigo 730 do Código Civil, e ele tem como objetivo principal, né, até autoexplicativo, que fala ali sobre um indivíduo que transporta, né, ele vai transportar um outro indivíduo, ou, no caso, pessoa ou coisas, para uma determinada localidade já previamente convencionada. E está embutido nesse contrato exatamente uma responsabilidade e uma obrigação de resultado, ou seja, aquele que se compromete a essa prestação de serviço, a esse contrato, ele deverá necessariamente levar essa pessoa ou coisa ao seu destino e com segurança. Né? Isso daí também está implícito, porque decorre desse contrato uma responsabilidade objetiva, né, que independe de culpa. E uma das características, ou melhor, algumas características desse contrato, é que ele é um contrato que não é solene, né? Isso fica muito fácil de a gente perceber quando a gente para, por exemplo, num ponto de ônibus e dá sinal para um ônibus, então ali já esse contrato já se inicia. Então não tem nada escrito, mas ele já está vigorando. É um contrato típico, porque ele tem previsão no Código Civil e em outras leis esparsas, embora elas não podem vir a se conflitar com o Código Civil, né, embora elas possam ser utilizadas em algumas circunstâncias. Ele é bilateral, ele é oneroso, não há que se falar em contrato de transporte que não seja oneroso, né, porque senão ele não se caracteriza dessa forma. Existe
a situação de carona, que aí não se configura um contrato de transporte, porque existe uma confusão nesse sentido, mas, na verdade, quando você está dando uma carona, não se caracteriza. Por quê? Porque, naquele caso, não há uma onerosidade. Embora, em algumas circunstâncias, o caronista ele poderá ser responsabilizado se ele tiver uma culpa grave num determinado acidente, se for o caso. E existe uma outra situação também, que é interessante a gente trazer a atenção, que existe aquele tipo de carona meio que mascarada, né? Quando você oferece uma carona para um determinado indivíduo, e teoricamente deveria ser uma carona, mas você pede uma ajuda na gasolina, ou ele paga, sei lá, um pedágio, ou alguma coisa do gênero. Aí já descaracteriza essa ideia de carona, e se houver algum tipo de dano, o caronista pode ser responsabilizado. Esse contrato ele pode acontecer na modalidade instantânea, que é o caso que eu mencionei aqui, quando você pega um ônibus ou alguma coisa do tipo, ou ele pode ser de duração, né, que é o caso, por exemplo, de uma empresa que terceiriza uma outra empresa para levar funcionários de maneira continuada para o trabalho e assim por diante. Ele pode ser também de execução simples, quando a gente pega um determinado veículo e vai a um determinado destino, ou cumulativa, que é quando a gente passa por diversos meios de transporte para chegar a um determinado destino, que é o caso, por exemplo, de quando a gente compra uma passagem, um passeio, coisa do gênero, e aí tem mais de um tipo de meio de transporte nesse percurso. E é interessante analisar que, mesmo nesses casos, existe uma responsabilidade objetiva por parte de todos, né? Embora aquele que se for o causador do dano, se houver esse dano, né, ele vai responder de forma solidária, né, com os demais. Na questão do transporte de coisas, né, a gente está falando aí de bens corpóreos e materializados, e eles devem ser identificados pela sua natureza, valor, peso, quantidade, e o destinatário por pelo menos o seu nome e endereço. O objetivo disso é exatamente permitir que não haja confusão na entrega desse material, né, nessa questão desse contrato. Uma coisa importante também, quando se tratar desse contrato, é que o transportador ele emita um documento chamado conhecimento de transporte, porque isso facilita em situações futuras, se houver algum tipo de problema, evita que ele tenha que ser responsabilizado por coisas que, na verdade, não estavam discriminadas ali naquele documento. Esse documento dá segurança tanto para o transportador quanto para o remetente, já que, com essa discriminação do conteúdo ali existente, faz com que ambas as partes fiquem protegidas, inclusive sobre a questão da boa-fé objetiva. E uma outra questão também que eu queria trazer, no que diz respeito ao transporte de pessoas, sempre será, essa responsabilidade sempre será objetiva, independente, e será, no caso, utilizado o CDC, né, porque, no caso de contrato de pessoas especificamente, existe uma relação específica de consumo. Então, o CDC será utilizado sempre nessas situações. Era isso. Tá? Parabéns também pela apresentação. O contrato de transporte ele faz parte do nosso dia a dia, né, tanto de pessoas quanto de coisas. De pessoas a gente consegue ver muito quando a gente, por exemplo, vai se mudar de uma cidade para outra, e aí contrata uma transportadora. De pessoas a gente vive o dia a dia, porque são os contratos, quando eu compro um bilhete, aí não precisa assinar um contrato,
simples fato de eu comprar um bilhete ou pagar uma passagem de ônibus, de trem, de avião, um pacote turístico que inclui navio, qualquer coisa dessa vai passar pelo contrato de transporte, e aí a regra é que ele seja responsabilidade objetiva, não tem que comprovar culpa. Além de objetiva solidária, que você falou, todos na cadeia aí, eles vão responder. E às vezes ainda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo. Isso é claro que é. Né? A relação de consumo vocês vão estudar depois, mas o contrato de transporte ele é também. Então, para a responsabilidade do transportador, basicamente tem que se analisar os artigos 936 e seguintes do Código Civil, né, 936, 937, 938, desculpa, 736 e seguintes, 737, 738, e tem que utilizar também o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, a depender da situação, ou artigo 12, aí depende, tá? Então, é uma situação importante, e por hora vocês têm que ver que ela é objetiva em regra, e em regra também ela é contratual, a responsabilidade, né? Eu contrato com o sujeito. E aí, como o Márcio falou no começo da apresentação, vigora a cláusula de segurança, que a gente chama de cláusula de incolumidade. A incolumidade ela é física e psíquica, né? Se eu embarco aqui agora para um determinado destino, eu tenho que chegar no destino são e salvo. Se eu não chego, gera efeito de responsabilidade civil. Claro que fora as excludentes, né? Caso fortuito, força maior, aí não vai ter. Mas, em regra, é isso, tá? Boa apresentação, obrigado. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida? Eu não vou ler o chat, senão vou demorar, mas eu vejo que tem um monte de mensagem aqui, tá? Mas vocês estão parabenizando, isso é bom. Grupo seguinte, então, responsabilidade pelo ato do filho menor. Gabriel conseguiu voltar? Consegui, professor. Conseguiu? Então pode, agora é com você. Boa noite a todos. Primeiramente, irei abordar o tema que iremos tratar, que é a responsabilidade civil dos pais perante os filhos menores. E, de início, eu gostaria de mostrar a relevância que a responsabilidade civil tem. Ela protege e garante os bens jurídicos das pessoas. E nela existem 4 elementos, que é a conduta, o nexo causal, o dano e a culpa, a ação ou omissão. E nela, na mesma, possui 2 diferenciações. Responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Na objetiva, prescinde o dano independentemente da culpa ou não do agente. Já na subjetiva é o inverso, prescinde só a culpa do agente. E eu irei ler agora o artigo 22 do Estatuto do ECA. Aos pais incumbe o dever de guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Em regra, só responde pelo prejuízo o agente que causou o dano. Porém, o 932 do Código Civil, ele diz que os pais respondem solidariamente pelo prejuízo que os filhos menores causaram. E, no caso, solidariamente e objetivamente. E existem alguns exemplos. Caso o filho seja emancipado voluntariamente, no caso, os pais queriam emancipar o filho e o filho queria ser emancipado, não exclui a responsabilidade solidária dos pais perante o filho. E, entretanto, caso o filho seja emancipado por força de lei ou judicialmente, excluir a responsabilidade, como exemplo, casamento, caso o menor com 16, 17 anos passe algum concurso público ou colhe grau no ensino superior, excluiria a responsabilidade dos pais. E outro fator da responsabilidade dos pais, caso os mesmos separados judicialmente, e um final de semana fica com o pai e o outro com a mãe.
Caso o final de semana esteja pai e o menor cometa algum dano, quebre algum vidro de um carro ou algo do tipo, quem iria pagar o prejuízo iria ser o pai, pois a mãe não tem nada a ver com isso. A mãe estaria em casa sem nenhuma preocupação, dever de dar e fiscalizar a filha do pai. Agora eu passarei para a nossa companheira, que ela vai concluir o trabalho. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me escutando? Tá horrível aqui. Sim. Boa noite. Então, aqui continuando, a gente pesquisou algumas jurisprudências que diz que a separação dos pais não isenta uma das partes no total da responsabilidade com o filho. Às vezes, um pai tem a guarda integral, mas isso não tira o dever da outra parte em também ser responsável pelo ato do filho menor. E aqui na parte dos danos, os dois são responsáveis em pagar, no caso, ressarcir aquilo que o menor causou à sociedade, ao seu meio de convívio. A gente pesquisou sobre menores na escola, onde eles fazem pichação. Então, mesmo o pai separado da mãe, os dois vão ser responsáveis por essa criança ou adolescente. No Código Civil, no artigo 900... Aí a gente fica um pouco junto. Só um minutinho, já estou em casa. Daqui 10 minutinhos eu chego. No artigo 928 do Código Civil, diz que a consequência dos atos danosos praticados pelo incapaz deve ser imputados primeiramente aos pais. Aqueles que vivem com os avós. Primeiro os pais vão ser responsáveis, depois os avós, né, dessa criança, desse adolescente. E nesse trabalho a gente compreendeu que a importância possibilitou a fundamentação do entendimento da diversidade de responsabilidade civil. Apesar de terem seus conceitos diferenciados, observa-se a mesma finalidade, a de reparar a vítima pelo dano sofrido. Mesmo que a reparação nunca vai ser completa ou exatamente da forma em que foi encontrado anteriormente, mas há necessidade de se reparar. E, primeiramente, a reparação vem pelos pais, depois pelos avós, e assim sucessivo, quem tiver sobre a responsabilidade dessa criança. E foi desenvolvido o tema de responsabilidade pelos pais, pelos filhos menores, tendo esse o dever de indenizar, para que seja restaurado o dano que a vítima sofreu, respondendo por uma obrigação solidária, logo que seus filhos menores não possuem capacidade para contrair tais responsabilidades. Esse foi o nosso tema. Fiquei com essa parte final, professor. Tá bom. Parabéns também pela apresentação. Vou só fazer um comentário breve. Realmente o que vocês falaram é o ponto central, porque os pais eles devem responder de forma objetiva, ou seja, sem ter que se analisar a existência de culpa pelos atos praticados pelos seus filhos menores aí, de idade menor de 18, sejam eles adolescentes ou sejam eles crianças, né? A responsabilidade do pai, ela independe de culpa, porém, a responsabilidade desse menor ao causar o ato, ela é fundada em culpa. Tem que tomar cuidado com isso na hora de fazer uma questão, né? A responsabilidade do pai não tem culpa, mas para o pai poder indenizar o ato do filho menor, o ato do filho menor tem que ser pautado em dolo ou culpa, né? Então, o sujeito, a criança está lá jogando bola lá e quebra o retrovisor do carro do vizinho. O vizinho vai fazer uma ação contra os pais desse menor, tá? Aí entra as discussões se é contra os dois pais, que vocês falaram aí da questão da responsabilidade solidária. O STJ entende a discussão nos entendimentos, mas de forma geral aqui hoje, para ser breve, o STJ entende que ela é solidária, né? Ambos os pais,
estando divorciados ou não, eles têm o dever de cuidado e o dever de zelo e responsabiliza por essa criança. O que o pai inocente depois pode fazer é cobrar em regresso do outro genitor. Tá? Mas é uma situação que a gente vai ver depois. Existe uma outra possibilidade, eu acho só que faltou comentar essa, que é do próprio menor ele responder pelos danos, né? Ele pode responder nos casos quando ele tem mais condições que os próprios pais. É o parágrafo único do artigo 928. A gente tem essa possibilidade. Tá? É uma possibilidade extremada, mas ela está voltada a indenizar a vítima. Então, não é 100% das vezes. Em regra, o pai responde pelo ato do filho menor. E em uma pequena parcela dos casos, o próprio filho menor responde pelos seus atos. Quando? Quando ele tem mais condições que os pais. E quando ele não vai, o quê? Faltar renda para ele viver. Aí ele mesmo responsabiliza. Tá? Lembra lá do jogador de futebol com 16 anos, 15 anos, jogando fora do país, ganhando um alto salário. Se ele causa um ato ilícito contra alguém, esse alguém vai cobrar dele mesmo. Não tem razão de cobrar dos pais. É um exemplo que a gente dá, mas a gente não vê no dia a dia, né? Vê com jogador de futebol, atrizes, modelos, mirins e etc. Ou que receberam a herança. Certo? Mas parabéns pela apresentação. Está correto o que vocês passaram. Alguma colocação, alguma dúvida? Não? Então vamos chamar o pessoal do erro médico. Responsabilidade por erro médico. Alexia, Bianca, Carolina, Daniel, Isabela, João Pedro e Vinícius. Tá ouvindo direitinho, professor? Sim. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Pode começar? Pode dar início. Primeiramente, é importante dizer que esse estudo é recente e com poucas doutrinas ainda sobre o assunto, e por isso pode se tornar até um tema um pouco incontroverso e raso até. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui, já começando já de antemão, deixando claro que existe uma diferença simples, mas abrupta, entre erro médico, que é o nosso estudo, e o erro do médico em si. O primeiro, erro médico, diz respeito ao erro que pode ser cometido por qualquer profissional da área da saúde, tá? Pode ser um enfermeiro, um anestesista, um dentista, etc. Bem como a instituição de saúde pode cometer erro médico também. O hospital, a clínica do dentista, a clínica odontológica, tanto faz. Dando uma visão mais coletiva e abrangente, nesse caso de erro médico. Já o erro do médico é puramente no sentido literal. Somente o médico comete o erro, aquele profissional da saúde, o anestesista, o enfermeiro. A ação para esse tipo de responsabilidade civil é a ação de indenização por erro médico, como o próprio nome já diz. E esses erros nos remetem a um nexo causal, bem parecido até mesmo com o direito penal. Ele necessita de um nexo causal em virtude de uma imperícia, imprudência ou negligência, né? Lembrando da culpabilidade no direito penal. Podendo levar a indenizações de até 300 mil, 800 mil reais, como já ocorreu em estados brasileiros até. Mas, na prática mais corriqueira, coisa diferente. As indenizações mais normais são de até 30 mil reais em média, mais ou menos por aí. Vale ressaltar também que a viabilidade e a possibilidade do réu vai ser levada em consideração, tanto do hospital, quanto do próprio médico, do profissional da saúde, e que esses processos não são meramente indenizatórios, eles também têm caráter punitivo. Tá? Nesse tipo de processo, a gente tem prova documental, oral e até perícia. A perícia é uma das provas mais importantes para esse tipo de responsabilidade civil. Ainda falando sobre o réu pode apresentar contestação, reconvenção, pode fazer o reconhecimento jurídico do pedido. Em caso de litisconsórcio, até pode pedir o desmembramento do polo da ação, ou ainda pode ficar calado, né? Aderindo à revelia. Mas o pulo do gato é falar sobre a responsabilidade civil, que envolve por completo o assunto estudado. Para o mesmo caso, podem ser gerados 3 tipos de responsabilidade civil.
para o mesmo ato e a mesma situação. A indenização civil, a indenização patrimonial e moral. Bem como sofrer sanções na esfera administrativa e criminal também, isso para o profissional da saúde ou até mesmo a instituição de saúde. Portanto, o erro pode gerar 3 responsabilidades, que no caso é disciplinar e criminal, incumbindo o ônus de 3 defesas ao profissional da saúde ou até mesmo a instituição. No caso da sanção administrativa, que é disciplinar, é mais comum a gente ver só para o profissional da saúde. A análise do erro médico é muito complicada para os operadores de direito, como eu disse, é um tema recente, não gerando tantas jurisprudências assim. Uma vez que as demandas indenizatórias têm tido grande expansão. Ainda que muitas pessoas não busquem seus direitos, não exijam a reparação devida pelo dano sofrido, os juízes baseiam suas decisões em provas apresentadas nos autos, tá? Tais como depoimento profissional, testemunhal, mas vale ressaltar que, como eu tinha dito anteriormente, a prova de perícia é uma das mais importantes para esse tipo de processo. A gente também vê que os profissionais de saúde, não obstante, apresentam condições de vulnerabilidade perante incontáveis situações do dia a dia e pressão, seja pelas peculiaridades, as particularidades de cada doença ou do trabalho, distintas reações de cada paciente, pelas limitações até impostas pela ciência, no caso dos tratamentos diagnosticados, ou ainda seja pelas diversas situações urgentes que os médicos se encontram. A gente vê aí muito médico aí em situação muito precária e muito difícil no sistema público de saúde, infelizmente. Mas não é o objetivo desse estudo aqui defender a premissa de que todo erro médico é excusável, de que isso é justificável para qualquer coisa. Então, esse profissional deverá ser severamente penalizado quando atuar com culpa no desempenhar de sua atividade, uma vez que está agindo com negligência, imprudência e ou perícia, né? Um dos dois, frente ao bem jurídico mais importante para o Estado, que no caso é a vida. De conclusão, os médicos, apesar de fornecedores, são seres humanos, sujeitos a falhas imprevisíveis e a métodos que poderão ter defeitos, assim como qualquer um de nós. São assim como seus pacientes, pessoas vulneráveis e vítimas de certos acontecimentos que só a própria realidade, em seu caminho natural e abrupto, é capaz de criar. É isso, professor. Tá bom, parabéns também pela apresentação, é um tema que ele é muito importante no dia a dia de todos, sejam aqueles que fazem parte aí tem um plano de saúde, ou o sujeito que não tem, decorrente do SUS aí. Em todas essas duas esferas aí, pública ou privada, podemos ser vítimas, algum familiar ou alguém conhecido de um erro médico, né? E aí o erro médico traz consequências na esfera, como você falou, civil, penal e administrativa, perante para o próprio profissional lá no seu respectivo Conselho Regional de Medicina, por exemplo, né? Então, é um tema que cada vez mais aumenta a quantidade de demandas no nosso Poder Judiciário. A gente fala até em judicialização do direito à saúde por causa dessas questões. Seja o judiciário, ele garantindo, por exemplo, internações, seja o judiciário garantindo realização de cirurgia, que o sujeito está quase morrendo, ou seja o judiciário tentando indenizar famílias ou a própria vítima de erros médicos, né? E o erro médico realmente não pode ser excusado, não, porque talvez é fácil excusar quando é no outro, né? Quando olha para lá. Exatamente. É fácil para o outro. Mas eu duvido que se fosse nós mesmos causando uma mutilação, um efeito mínimo que fosse, ou causando até a morte de um familiar, se a gente ia aceitar como algo excusável. Não ia, aí teria que mover uma ação e discutir, e aí, como foi dito, é uma responsabilidade subjetiva. Esse profissional de saúde, a vítima tem que demonstrar o dolo ou a culpa dele, através da imprudência, da negligência ou da imperícia. Sem o elemento culpa, o médico não responde. Então, veja que é uma responsabilidade difícil de ser averiguada, e o meio de prova principal, realmente, você falou também, é a perícia. É a perícia que vai verificar o grau de culpa e o nexo causal entre a conduta e o efeito, o resultado. Aí vocês já sabem dos elementos da responsabilidade, acho que agora fica mais fácil visualizar quando fala desses termos aí. Certo? Perfeitamente. Então, estou satisfeito. Obrigado. Só isso. Valeu, se alguém tiver alguma colocação, tá? Se não, nós vamos aí para a responsabilidade do empregador
nos casos de assédio moral e sexual. Bruna, Carly, Caterine, Diego, Francisco, Ivone, João Cândido, Milena e Natália. Boa noite, professor. Boa noite. Já está preparado aí, né? Então, vou deixar com vocês agora. Boa sorte. Responsabilidade civil do empregador no caso de assédio moral e assédio sexual. Eu vou falar de assédio moral e a minha amiga de assédio sexual. Como todos já falaram aí, né, mas tem que repetir, responsabilidade civil é uma obrigação de reparar um dano que alguém causa a outra pessoa, e para caracterizar a responsabilidade nós temos que ter conduta, nexo de causalidade, dano, culpa do agente, sendo que a culpa, ela pode ou não estar presente. Se ela estiver presente, vai ser responsabilidade subjetiva, se ela não estiver presente, é responsabilidade objetiva. Enfim, o assédio moral, embora ele seja um fato que já acontece há muito tempo, são recentes os estudos sobre ele, data da década de 1980. Foi nessa época que se teve aceitação na esfera psiquiátrica devido à popularização dos termos no âmbito do estudo psicológico, que relacionava o alto número de pacientes em tratamento psicológico com as dificuldades no ambiente de trabalho. E aí, no caso, quando o trabalhador é exposto repetidamente a condições abusivas, pressões psicológicas, condições de trabalho precário, aí fica caracterizado o assédio moral, que pode ser praticado tanto pelo empregador quanto por outro empregado. E, atualmente, está cada vez maior o número de ações indenizatórias por parte de ex-empregados buscando reparação, né, pelo dano sofrido. E o dano que pode ocorrer de duas formas. No campo da responsabilidade objetiva, que é baseado no risco, e da responsabilidade subjetiva, que é baseado em dolo e culpa. No Brasil, predomina a aplicação da responsabilidade civil objetiva, isto é, se o empregado ou um preposto da empresa causar um dano a outra pessoa no ambiente de trabalho, o empregador é obrigado a ressarcir a vítima por meio de indenização por dano moral. Aí isso seria a aplicação da responsabilidade objetiva do empregador por fato de terceiro. E também da teoria do risco da atividade, que diz que o empregador tem que assumir os riscos, né, que a sua atividade pode causar a outros, independente da ocorrência de culpa. Aí, já a responsabilidade civil subjetiva é a responsabilização do empregador por dano causado ao empregado, por culpa ou dolo. Ou seja, ele fere um direito do empregador na sua honra, lá na sua dignidade, e causa um prejuízo moral ao empregador. Aí ele tem que reparar esse dano. Ou, às vezes, também pressão, né, para fazer intuito com que o empregado atingir metas, e nesse sentido de pressão, eu trouxe até um julgado aqui, que era de uma empregada um empregador que dava 5 minutos para que o empregado fosse no banheiro. Se passasse disso, era debitado no valor do salário deles. Aí ficou assim, assédio moral, serviço de digitação e telefonia, indenização. Provado que a reclamante era submetida a situações constrangedoras, obrigando-a, no gozo de intervalo intrajornada, a declinar pormenorizadamente os motivos de ida ao toalete. É de se garantir pagamento de indenização por dano moral. Isso é um julgado do TRT 3 de Roraima. Aí agora minha amiga vai passar para os casos de assédio sexual. A Nath. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver? Não, só te ouvir. Eu abri minha câmera aqui, não estou agora... entendendo. Agora Apareceram? sim. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite,
pessoal. Eu vou tentar apresentar para vocês o slide, porque o nosso amigo Diego fez com tanto carinho que vocês precisam ver. Tá para vocês verem? Ainda não. Alô? Ainda não. Às vezes demora um pouco. Você colocou em apresentar agora? Isso, coloquei apresentar agora e já tô com o slide aqui. Mas você clicou no que você queria, depois de apresentar agora? Depois que... Tenta de novo. Deixa a página do slide aberta e abre aqui. Não pode minimizar a tela do slide, não. Tem que deixar ele aberto. Aí você volta aqui, aí clica em apresentar agora, vai aparecer quais páginas você tem aberta no seu computador aí. Aí você clica na que você quiser. A tela inteira, uma janela, uma guia? Pode ser a tela inteira ou uma guia. Não faz diferença pra gente aqui, não. Vê se foi, por favor. Ainda não. Você chegou a clicar? Agora eu tenho que colocar lá, né? Aham. Deu? Não. Ah, calma aí. Eu nunca fiz isso, não tenho nem ideia como é que faz. Deixa aberto. Compartilhar. Deixa aberto a página que você quer. Foi? Não. Deixa aberto a página que você quer compartilhar. Aí você volta aqui no Meet, clica em apresentar agora, e aí você vai, ou uma janela, ou a tela inteira, e aí você vai clicar e vai escolher qual a página que você quer apresentar. Se não der para apresentar, depois esses slides eu vou pedir para vocês me mandarem, eu vou colocar no AVA para todos terem acesso, tá? Eu acho que eu tô tomando tempo tentando. É melhor deixar para lá, né? Porque eu não tô conseguindo. Se algum colega do grupo quiser tentar enquanto você apresenta, você acha que é viável? Alguém consegue, pessoal? Francisco, Vinícius. Vou tentar colocar aqui, né? Que aí você fica mais livre também para apresentar, para não te atrapalhar. Não. Pode ir começando aí que eu vou tentar colocar aqui. Eu acho que ninguém vai conseguir, não. Vamos deixar para lá. Vou fazer a apresentação aqui. Vou tentar. Você vai tentar colocar, João? Eu vou falar um pouco sobre o assédio moral e afins, o assédio sexual também, o conteúdo que está no slide. Eu espero que vocês consigam dar uma olhada aí também. No Brasil, condutas que tendem a humilhar e ridicularizar repetidamente o trabalhador na empresa são consideradas como assédio moral. E condutas que constrangem o trabalhador com sentido exclusivo de obter vantagem ou favorecimento sexual são caracterizadas como assédio sexual. Historicamente, o pioneiro na pesquisa sobre assédio moral, o professor Eise Tocon, é responsável pelo conceito MOBIG, que relaciona males psicológicos aos eventos dessa violência laboral sofridos por pacientes. No Brasil, a base jurídica que fundamenta o assédio moral está prevista na Constituição Federal, 1988, em seu artigo 5º, visto que tal conduta fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Também o artigo 483 da CLT traz regulamentação sobre a prática do assédio moral. A inserção da mulher no mercado de trabalho possibilitou a ascensão e a independência feminina. Porém, segundo a OIT, no mundo, 52% das mulheres economicamente ativas já sofriam assédio sexual. E aí eu entro na minha parte sobre o assédio sexual. Ele já acontece há muito tempo, porque nós vivemos em uma sociedade com
restos de machismo. Só que, porém, esse assunto antes ele não era comentado, ele não tinha visibilidade. Então, as mulheres muitas das vezes entravam no mercado de trabalho para conseguir a sua independência financeira e se sujeitavam a tais situações porque elas não tinham informação de que aquilo era errado. Ou muitas das vezes até mesmo por precisar, por ter a necessidade econômica de ter um sustento, de ter essa independência. E muitas das vezes deixavam passar, não tinha uma legislação ampla, uma legislação visível de que aquilo era errado e que ela tinha como recorrer a isso, que ela tinha como procurar um meio de refúgio. E hoje em dia ainda não falamos tanto que deveria ser falado sobre o assédio sexual, como nós vimos nessa estatística, 52% das mulheres ainda sofrem assédio nas empresas. E o que é o assédio sexual? O assédio está tipificado no Código Penal, no artigo 216, na parte A. Eu vou estar lendo para vocês. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente na sua condição de hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do empregado, cargo ou função, a pena de detenção de 1 a 2 anos. O assédio sexual, ele vai muito além do toque físico da pessoa chegar até a outra e cometer o ato. O assédio sexual, ele pode se dar através de forma verbal, através de gesto. Na verdade, é qualquer conduta que se torna um prejuízo para o agente, se torna um prejuízo para a vítima, um prejuízo para quem está recebendo. Aquelas piadinhas que vai além do beijo, que vai além do elogio, que prejudicam a pessoa, tanto no meio psíquico, causando vergonha, propostas inderosas que condizem a pessoa que está recebendo a se sentir inferior, sem inclusão naquele meio, ele é considerado, sim, um assédio. E o que a responsabilidade civil traz aí, como já foi falado, é a reparação para esse dano. Muitas das vezes as mulheres elas se sentem tão constrangidas quando recebem esse tipo de assédio, como eu disse, tem várias caracterizações do mesmo, que acabam saindo, pedindo demissão, porque não aguentam mais trabalhar ali, naquele meio onde sofreram esse assédio. E a responsabilidade civil, ela vem para reparar esse dano. E aí, a pessoa ela pode pedir uma demissão, ela pode pedir uma rescisão indireta, para que ela receba todos os benefícios de quem foi mandado embora. Porque quando alguém pede demissão sem uma justa causa, a pessoa acaba perdendo benefícios e acaba saindo com uma mão na frente e outra atrás, né? Como diz o ditado popular. E essa ação rescisória indireta traz os benefícios todos para essa vítima. E, além disso, ela também pode entrar na Justiça do Trabalho com pedidos de dano moral, por ter se sentido uma pessoa com a moral abatida, né? E também pode entrar com pedido de danos materiais para reparar tratamentos com psicólogos, medicamentos e afins. Em conclusão, dessa forma, com a pesquisa apresentada, observamos que a legislação brasileira, embora tenha claramente averbando na Constituição Federal acerca dos princípios da dignidade humana, em seu Código Penal a tipificação do crime, ainda temos muito casos de assédio por falta de falar mais sobre o assunto. E muitas das vezes a pessoa pensa, não, mas o assédio sexual, ele é feito e ele só pode ser processado quando acontece por alguém superior, hierarquicamente, um chefe, mas de jeito nenhum. Se algum funcionário de forma horizontal também fizer o assédio, a empresa continua com a responsabilidade da rescisão com essa vítima, até porque a empresa tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável e livre de qualquer violência, principalmente dessa violência de assédio sexual que causa vários danos para vítimas, até mesmo doenças psíquicas, como no começo do trabalho eu apresentei para vocês, que o professor, ele relatou em suas pesquisas. E essa foi a minha parte,
E aí, professor, deu para entender? Estou um pouco nervosa, tem muito tempo que a gente não apresenta, né? Nem parece que está nervosa, porque foram excelentes, tanto você quanto a Ivone passaram o que tinha que passar realmente. É um tema bem interdisciplinar, né? E vocês conseguiram trazer isso, o recorte na esfera civil, existem os aspectos criminais, que felizmente eu não me preocupo com eles porque não é minha matéria, mas eu digo assim, é porque eu não gosto da matéria, não que não seja importante, é porque eu não gosto. E os aspectos trabalhistas também, que não é meu preferido. Mas, assim, esse tema tem que ser falado, principalmente dos aspectos trabalhistas, igual você colocou aí, da questão da rescisão do contrato de forma indireta, porque imagina os danos que vai causar nessa pessoa, porque é uma violência moral, uma violência sexual, e é pouco falado por um certo tabu, por um certo medo, por um certo receio. E num país igual ao nosso em que vivemos, que há tantas desigualdades e mazelas aí, muitas pessoas ainda se sujeitam a passar esse tipo de violência do que ficar sem um emprego. Infelizmente acontece. Principalmente... Ficar desamparado depois, né? Não vou receber mais nada. Sim, principalmente, igual você bem colocou, a questão das mulheres. Quem mais sofre esse tipo de violência, infelizmente, ainda é a mulher decorrente da nossa sociedade. Tanto assédio moral quanto assédio sexual. Ainda é a mulher que mais sofre com esse tipo de assédio. Às vezes sofre calada. Passa aquilo, passa aquele constrangimento, chega em casa e não fala, porque ou deixa para falar depois com uma ação. Muitas não vão falar nunca, por vergonha ou por receio de não conseguir um outro emprego, porque acha que aquilo... Infelizmente, existe ainda uma cultura de ou culpabilizar a vítima ou alguma vergonha que a pessoa vai ter, né? Mas a gente não pode se calar, a gente tem que tentar alertar, e vocês aí, como operadores de direito, é um tema importante até para alerta para a sociedade, né? Essas questões, para não normalizar isso, tá? Parabéns pela apresentação, estou satisfeito também. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Dúvidas? Não, né? Vamos lá, então, danos materiais, morais, estéticos, análise nos casos concretos. Francine, Luana, Silvana, Matheus e Thaís Cristina. Boa noite. Peraí só um pouquinho que eu estou tentando ligar minha câmera. Boa noite. Tá aparecendo aí para vocês? Thaís, ainda não. Isso. Não? Peraí só um pouquinho. Tá aparecendo? O pessoal falou que tá. Ai, Deus. Eu vou ir falando aqui, enquanto isso, e nós vamos falar sobre o dano material, o dano moral e o dano estético. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês para ver se vai. Só um minutinho. Ai, não tô conseguindo compartilhar, não tô abrindo. Peraí, só um minutinho que eu vou tentar de novo. Está aparecendo, professor? Apresentação? Ainda não. Não? Vai começar. Acho que vai começar agora. Vai, tá carregando. Apareceu? Aparece o nome apresentação, mas eu não vejo. O pessoal... Acho que vai... Espera um pouquinho. Não, espera um pouquinho que às vezes demora. Tá. Foi, agora foi. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, como eu já falei, sobre os danos materiais e os danos morais e o dano estético. Eu vou começar falando, então, sobre o dano material. O dano material, no caso, ele é a lesão, né, sofrida no patrimônio. Então, portanto, o objeto do dano é a indenização.
Indenizar quer dizer que o dano causado à vítima ele deve ser reparado. O dano material ele deve sempre ser comprovado. O dano material eu acho ele bem mais fácil de comprovar, no caso, do que os danos morais, né? Quando ocorre um dano, se espera que ele seja reparado de uma forma integral, se possível devolvendo o estado em que se encontrava antes do ocorrido. Mas nem sempre é possível fazer essa devolução, né? Então, se busca sempre uma forma de compensação, o pagamento em dinheiro. Por isso que eu coloquei até aí o estado coante. O direito de pleitear a indenização, ele compete à vítima, né, que sofreu o dano, ou também aos herdeiros dessa vítima. Então, desse modo, o dano patrimonial, né, o material, ele abrange o que efetivamente se perdeu e o que se deixou de ganhar. No caso, nesse exemplo que eu coloquei na foto aí do lado, com esse táxi, a gente pode dizer por dano emergente, no caso, o vidro do carro que foi quebrado, a lataria que foi amassada, e por lucro cessante, a gente pode dizer o que o taxista deixou de ganhar enquanto esse carro ficou lá no tempo fazendo a manutenção, essas coisas todas. Vou dar prosseguimento aqui para a gente ser rápido, ver se vai, né? Porque travou. Mudou aí para vocês? Agora foi aqui para mim. Trocou a tela? Para mim, não, eu não estou conseguindo ver a tela. Eu tinha visto, mas agora eu não vejo. Não sei se o pessoal está vendo. Eu acho que não. Então, eu vou continuar aqui para poder não atrasar muito. Não tem problema não, que depois vocês vão me mandar esse material e eu coloco no AVA. Tá? Vou falar um pouquinho dos danos morais também, né? Que os danos morais, eles se configuram a partir da violação dos direitos da pessoa. E o artigo que trata dessa matéria é o artigo 5º, lá no seu inciso 5 e no inciso 10, que fala da honra, da personalidade, da privacidade, entre outras coisas. Os danos morais, ele teve origem... Deixa eu só passar aqui mais um slide. Ele teve origem lá no Código de Hammurabi, Código de Madhu, da Bíblia, e assim vai. E esses danos morais, ele tem como função a superação do dano por meio de prestação pecuniária, que a intenção, no caso, é diminuir a dor causada. E aí a gente tem como exemplo, não sei se está mostrando para vocês, né, essa imagem que eu coloquei, que trata do uso indevido da imagem, porque isso, ele gera grandes transtornos para a vítima. E a gente vê muito isso, né, na internet, hoje em dia com as redes sociais, é muito comum a gente ver esse uso indevido da imagem e ocasionando aí os danos morais. Então, a gente, de forma bem sucinta, era isso que a gente queria passar para vocês, um pouquinho dos danos materiais e um pouquinho dos danos morais, e a gente avança mais um pouquinho, que a gente também vai falar dos danos estéticos. Aí, a Francine vai falar um pouquinho dos danos estéticos para vocês, e posteriormente sobre um caso concreto que a gente também quis trazer como forma de demonstração. Tá bom? Francine, tá aí? Tô aqui. Mas eu acho que o Matheus quer falar alguma coisa também antes. Se ele tiver aí, pode falar então, Matheus. Então, a gente tinha combinado que eu ia começar falando das... Vou até abrir minha câmera, licença. Que eu ia começar falando das características do dano estético, né? Conceituar primeiro o dano estético, para depois passar para você falar do dano estético decorrente dos procedimentos estéticos médicos. Então, sendo assim, pode ser começar a falar do dano estético e definir ele com qualquer alteração morfológica que seja danosa à integridade física da vítima, que possa ser caracterizada por uma deformidade física, como a perda de um membro, uma degradação grave à aparência da vítima até. Essas deformidades, geralmente, elas são decorrentes de acidentes de trabalho, de procedimentos médicos mal realizados ou até agressões graves. E pode-se entender assim, então, que fica obrigado pela responsabilidade civil que a reparação do dano estético, aquele que causa deformidade com as sequelas duradouras ou permanentes e perceptíveis na alteração do estado físico originário da vítima. Pode-se encontrar também uma previsão do dano estético no artigo 949 do Código Civil, é uma principal. O dano estético, ele agride a autoestima da pessoa, podendo causar até consequências psicológicas graves através da rejeição social, que pode ser decorrente da deformidade estética que é causada,
pela rejeição mesmo, que as pessoas acabam tendo uma reação ruim à deformidade, que às vezes é muito aparente no dia a dia da pessoa, às vezes pode ser alguma coisa muito, muito na cara, que acabe atrapalhando na relação intersocial que ela pode ter com as outras pessoas. Também pode acarretar outros problemas na hora dela conseguir trabalhar, quando se trata de um dano morfológico bem mais grave, quando na perda de um membro, por exemplo. O dano estético, ele inicialmente era visto no Código Civil não como uma espécie de dano que merecesse uma indenização autônoma, mas sim ele era tratado como uma subespécie, que podia ser abrangido pelo dano moral material. Mas, porém, depois de um tempo, o STJ acabou por entender, através da súmula 387, que sim, é lícita a acumulação por danos morais e estéticos, definindo o dano estético como uma característica, um dano mais autônomo, além do dano moral que era englobado. E sendo assim, acho que pode ser falado agora dos procedimentos decorrentes de dano estético. Eu queria só acrescentar uma coisa, que há casos no dano estético que pode configurar um dano patrimonial à vítima, e como consequência disso, há a impossibilidade dela exercer a sua profissão. E no artigo 950, ele diz que, se a ofensa resultar do efeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou sua profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que lhe sofreu. Essa pensão a que se refere o artigo 950, ela é abordada na súmula 490 do STF, no qual a mesma destaca que a pensão correspondente à indenização oriunda da responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. Então, essa questão da profissão seria no caso de modelos, pessoas que vivem profissionalmente, economicamente da sua imagem, para a sobrevivência. Eu queria trazer, professor, um caso concreto que eu tive contato, que foi um procedimento estético que a cliente fez. Primeiro, eu queria destacar que há pouco tempo ela tinha feito outros procedimentos estéticos, como prótese de silicone e abdoplastia. E ela foi fazer um bronzeamento artificial. E, como consequência disso, ela teve várias queimaduras de 3º grau no corpo, e ela entrou com uma ação em face da determinada clínica a fim de reparar os danos que ela sofreu, mas queria destacar que seriam os danos psicológicos, porque ela não consegue vestir roupas íntimas, porque ela se sente machucada ainda, e teve também casos no corpo dela que chegaram até a necrosar. E se eu não me engano, ela vai precisar até fazer uma cirurgia plástica para reparar isso, de tão grave que foi o ocorrido. E também, eu destaquei no nosso trabalho um outro exemplo de dano, que é até o dano, não somente o dano estético, mas também o dano de casos em que é necessário para a nossa vida. Foi até um caso de um parto, em que o médico, devido a alguns procedimentos, o neném veio até a óbito, e a sentença ela foi julgada parcialmente procedente. E eu até destaquei aqui no trabalho, depois se você quiser dar uma olhada, Não é isso que eu queria falar. Tá bom. Muito bom também a apresentação de vocês, foi bem clara, foi pontual, e vocês trouxeram o caso concreto. Tanto o Matheus, quanto o Francine, quanto o Thaís fizeram uma boa apresentação, foram claros, e aí o que se espera de apresentação é o que vocês estão fazendo. Não só vocês, mas os grupos que estão apresentando até agora, né? A gente tem que se preparar para o que vai fazer, né? Ainda mais para uma apresentação. Tem que tomar cuidado, principalmente na nossa profissão aí. Não dá para chegar e querer falar de algo a esmo, de qualquer maneira, porque não vai dar certo, né? Eu que trabalho a disciplina, eu também não posso chegar assim, vai ficar uma coisa solta, desconexa. Então a gente tem que realmente se preparar, o caminho é esse mesmo. Parabéns, tá bom? Obrigada.
passar agora para a teoria da perda de uma chance. Vai dar sequência nesse tema que foi falado das indenizações ou quanto aos danos, tá? O pessoal está aí? Oi, professor. Consegue me ver? Consigo. Já Tem abriu. mais. A minha amiga também vai me ajudar na apresentação. Deixa eu só colocar o slide aqui. Abriu também o dela. As duas abriram. Abriu a câmera. Abriu. Rapidinho. Tá aparecendo o slide? Ainda não. Vai começar. Agora sim. Vai entrar. Entrou. Tá aparecendo? Sim. Então, a Silviane vai começar aí para vocês. Tá ok. Bom, boa noite a todos. O nosso grupo vai falar a respeito da perda de uma chance. É o dano e pode ser conceituado como uma lesão a um bem jurídico tutelado, qualquer que seja a sua natureza. Na teoria da perda de uma chance, essa lesão se verifica na medida em que o fato imputado ao réu frustra uma oportunidade futura do indivíduo, levando-se em conta que, caso as coisas tivessem seguido o curso normal, a vítima teria uma possível vantagem sobre aquilo que almejava. Pode trocar o slide. Então, aqui a gente colocou duas imagens para ilustrar. O primeiro diz... Vai continuar? Vou continuar. Então, nós colocamos dois exemplos para poder ficar mais fácil visualizar como que acontece a perda de uma chance. Primeiro, a gente colocou o exemplo de uma universidade que deveria ter expedido um diploma, um certificado de conclusão. No caso, o aluno, ele formado, ele realizou um concurso de magistratura, onde o concurso ele é composto por fases. Na primeira fase, ele foi classificado, atingiu a nota e ele ficou numa situação de empate. Na segunda etapa do concurso, que é a classificação de títulos, ele precisaria apresentar o diploma, o certificado de conclusão. No entanto, embora ele tenha preenchido todo o protocolo, ele fez a solicitação, tudo corretamente dentro do prazo, quando ele foi retirar o certificado, a faculdade não havia emitido. E, por conta disso, ele perdeu a sua classificação e ele teve frustrado o que ele almejava. No segundo caso, a figura acaba falando por si só, a questão do recurso, perdeu o prazo. Uma vítima, ela entra na justiça, reivindicando um direito, e no decurso do processo, o juiz, por um erro crasso, ele favorece a vítima, mas ainda cabe recurso. E o advogado perde o prazo, ele não interpôs. E, com isso, a vítima, novamente, ela perde seu direito. Ela teve a oportunidade frustrada. Então, nós lemos alguns autores, entre eles, o Daniel Carnaúba, ele elenca quais são os elementos característicos que devem ter dentro da situação para poder caracterizar a tal da perda de uma chance. Então, o primeiro elemento é o interesse sobre um resultado aleatório. O segundo é uma perturbação da situação aleatória por um fato imputado ao réu, que diminui as chances que dispõe a vítima para obter o resultado desejado. O terceiro elemento é o término do processo aleatório, a revelação da realidade com efetiva lesão à vítima. Esse quarto elemento, na obra dele, no livro, ele não caracteriza como um elemento em si, mas ele é necessário para conseguir caracterizar os três anteriores. Então, nós colocamos como quarto. Incerteza com traço factual. Daí nós pegamos o primeiro caso para exemplificar e aplicar os elementos. Foi o primeiro julgado do STJ, onde ele reconheceu a perda de uma chance. Foi um caso referente ao show do milhão. A pessoa que participou desse programa, ela, quando chegou na última pergunta, que daria o direito a receber o prêmio final, ela optou por não responder e acabou levando R$500 mil e não arriscou a resposta. Só que depois que terminou o programa, foram verificar e essa última pergunta, a qual ela teria direito de receber o prêmio integral, era uma pergunta totalmente equivocada, não tinha uma resposta, era uma pergunta que citava a Constituição Federal e o texto da Constituição
não tinha nenhuma das opções elencadas na pergunta. Enfim, o juiz, né, deu causa ganha à pessoa que solicitou, ela recebeu proporcional ao valor que ela teoricamente teria o direito, e aí, trazendo para os elementos, esse primeiro elemento, que seria o interesse sobre o resultado aleatório, a gente pode citar que era o ganho da quantia de 1 milhão. O segundo elemento é o fato de não ter a resposta está equivocada. O terceiro elemento que nós citamos seria a desistência, né? Ela optou por desistir porque ela não tinha resposta. E a quarta, que é a incerteza contrafactual, é o que teria acontecido caso a pergunta tivesse sido respondida de maneira correta. Então, nós tentamos, né, colocar de uma maneira prática o que aconteceu. Agora, a Larissa vai dar continuidade. Então, a perda de má chance ela não é prevista no ordenamento jurídico brasileiro e fica a cargo da doutrina e da jurisprudência e adequação. A jurisprudência exige para sua aplicação 2 critérios, que são chances sérias e reais e probabilidade. Além disso, o que é indenizável é a chance perdida e não o resultado ocorrido. O resultado dessa conta no final é que a chance vale muito menos do que o que de fato ocorreu. A perda de uma chance ela pode ser típica ou atípica. Na primeira, é uma conduta de uma pessoa que faz a oportunidade pretendida pela vítima desaparecer. Já na segunda, está em curso o nexo causal e o agente deixa de interromper, o que leva o dano a se consumar. A perda de uma chance atípica ela é muito comum na seara médica por erro médico e ela assume a forma de perda da chance de cura ou perda da chance de sobrevivência. Não há consenso sobre a natureza jurídica e a controvérsia reside em a perda de uma chance é dano moral patrimonial dentro do gênero dano patrimonial. Ela é lucro cessante, dano emergente ou ela devia ser considerada como uma categoria autônoma? O Tartucci vai elencar três autores que são referenciais sobre o tema produziram monografia sobre perda de má chance e os 3 discordam. O Sérgio Savini vai dizer que a perda de má chance devia ser considerada um dano emergente, que você tira a incerteza para você poder indenizar. O Rafael Petef vai dizer que devia ser considerada uma categoria autônoma e o Daniel Carnaúba, que é o que a gente se basou no trabalho, vai dizer que depende da natureza da chance. Se tem interesse pecuniário ou não. Semelhante ao pensamento do Daniel Carnaúba, tem o enunciado 444 da Quinta Jornada de Direito Civil, que diz que a responsabilidade civil pela perda de má chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também natureza de dano patrimonial. A jurisprudência não tem nada pacificado e segue o conflito doutrinário. Eu trouxe algumas jurisprudências, mas por causa do tema eu não vou me aprofundar, só vou mostrar como é que eles aplicam isso. Em 2009, a terceira turma do STJ entendeu que a perda de má chance era aplicada tanto aos danos materiais quanto aos danos morais. Já em 2013 mudou o entendimento e agora a perda de má chance era um bem autônomo. Em 2014, eles reconheceram o apertamento de indenização por dano extrapatrimonial oriundo de pena de má chance a uma criança. E só um apontamento que, nos dias atuais, a perda de má chance ora é concedida a título de dano moral, ora é concedida a título de lucro cessante. E ano passado, o STJ reconheceu que lucro cessante e perda de má chance eram como é que fala? Institutos diferentes. E você igualar as duas coisas seria uma violação da coisa julgada. Todos esses julgados e mais outros, exemplificando a teoria, está na parte escrita. E aí a gente chegou ao fim. A perda de má chance é uma evolução recente da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro, de forma que o judiciário, auxiliado pela doutrina, vem buscando se adequar às transformações oriundas do tema. Para a configuração do dano por perda de má chance, é necessário que o fato, para a configuração do dano por perda de má chance, é necessário que um fato, uma conduta imputada ao réu, frute uma oportunidade pretendida pela vítima, cabendo ao magistrado, no caso concreto, aferir a chance séria e real
bem como o juízo de probabilidade, para que assim a lesão possa ser ressarcida. A teoria da perda de uma chance ainda necessita ser aprimorada, levando em conta que a não classificação da matéria leva à produção de julgados diversos. É isso. Tá bom, muito boa apresentação também, está bem clara. Vocês trouxeram aí esses recortes que são importantes, tanto da mudança jurisprudencial quanto doutrinária, porque esse é o típico tema que ele é construído pela doutrina e pela jurisprudência. A lei não tem nenhuma previsão específica e provavelmente não vai ter tão cedo. A gente não vai ter um artigo explicando essa modalidade de dano, não. Existe até, como vocês trouxeram aí, essa discussão quanto à natureza jurídica. É dano moral? É dano patrimonial? É dano reflexo? O que é isso? Então, fica aí a cargo do julgador. O que é importante para nós? Que ele existe. E o principal paradigma dele no Brasil foi o caso do show do milhão que vocês trouxeram, né? Porque, assim, naquela situação concreta, ninguém está assegurando que a participante ganharia 1 milhão. Não tem como garantir. Não existe essa probabilidade de certeza. Mas existe a probabilidade de que ela tinha 25% de chance. São 4 opções. Então, é justo que ela receba 25% do valor do prêmio. Esse foi o entendimento. Aplica-se para erro médico, para outras situações. Todas perda de prazo, importantíssimo aí, né? Por isso que a gente fala, por que o prazo é tão importante? Olha aí a consequência. Imagina vocês, como futuros advogados, perder um prazo de recurso. E aí, claro, pegar um cliente mais orientado, né? Que a pessoa no dia a dia não conhece essa teoria. Pega um cliente mais orientado e aí te move uma ação, você vai ter que pagar pela perda da chance do recurso que deixou de interpor. Pensa se é uma ação ligada a um imóvel, pagar parte do valor do imóvel, imagina? Ou de um veículo, não importa. Que seja R$10, que seja 2 milhões de reais, tirar do seu bolso, tá? Fora a exposição que você passa por ter cometido um ato aí que mostrou uma certa falta de cuidado como profissional. Então tem que tomar muito cuidado, né? A gente não pode trabalhar com chute, ou com vou fazer no que dá, não vou fazer no que dá não. Ou a gente faz bem feito ou a gente não faz, principalmente na nossa área, né? A gente não mexe com a vida do sujeito de forma direta, igual médico, mas a gente mexe com a vida do sujeito, também pode levá-lo até a morte, dependendo da situação, ou um suicídio, perder todos os bens, imagina? O jeito de perder todo o patrimônio por irresponsabilidade do advogado que não cumpriu o prazo. Né? É complicado. Tá? Então, boa apresentação. Obrigado. Vamos para a última, só para acabar hoje, a responsabilidade do advogado. Pessoal, tá aí? Professor, tem mais um tema antes, não tem? Acho que é o pessoal das redes sociais. Deixa eu ver aqui. Teoria da perda de uma chance 7. 8. Tem, desculpa, tem. Responsabilidade nas redes sociais. Tem sim. Acho que é porque ela falou de advogado, já me veio a cabeça ali. Seguir, tá? Mas é responsabilidade nas redes sociais. Ana Luísa, Davi, Gabriel, Kenny, Matheus, Monique e Sâmia. Só para a gente finalizar hoje, para não ficar muito trabalho para depois do teste. Podemos? Gente, tá dando para me ouvir? Acho que o microfone estava mutado aqui. Estou ouvindo. Beleza. Eu vou tentar fazer uma apresentação bem sucinta aqui. No final, eu acho que o meu amigo Kenny vai tentar me ajudar, mas acho que ele está passando por uns problemas de conexões, e vamos torcer para que a gente consiga. Enfim, tratando da responsabilidade civil nas redes sociais, eu quero de início trazer que cerca de 83% da população mundial usa as redes sociais. A internet em si, de uma forma geral, a gente sabe que é uma ferramenta muito importante para a comunicação e assim também como para a informação. No Brasil, a rede mais utilizada, a gente pode imaginar que é o Facebook. É considerada no Brasil a rede mais utilizada, podendo chegar até alcançar milhões de pessoas com uma única postagem. Por outro lado, a gente vê que esse aumento progressivo de usuários também pode decorrer de um aumento consequente de mais comentários, postagens ofensivos que têm a difamar
a honra e a imagem de alguém. Diferente do que a gente pode imaginar, ou do que muita gente pode pensar, a internet não é uma terra sem lei. Conhecido como o Marco Civil da Internet, a Lei dos 1965, de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, para que haja um uso consciente, um uso responsável. Além de também garantir a indenização pelo dano moral e material, que a gente já sabe... Opa, quase derramei água aqui. Que a gente já sabe também que está presente desde 88 na Constituição, no artigo 5º. Além de vedar o anonimato, a Constituição não tem amarrações na liberdade de expressão, também veda a censura prévia, mas também garante essa indenização aí. Alexandre de Moraes, o ministro da STF, tem um pensamento que ele diz o seguinte: a manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional. Todavia, os abusos por acaso ocorridos na prática indevida da manifestação do pensamento são passíveis de apreciação pelo judiciário, com a consequente responsabilidade civil e penal de seus autores. Então, a gente pode extrair desse pensamento que o ministro, mesmo que a Constituição não delibere um limite no texto da lei, a gente pode extrair, talvez, de uma interpretação que a liberdade do pensamento é quando ele entra em conflito com o direito personalíssimo à lei. Tendo em regra a responsabilidade subjetiva, como a gente já sabe, baseando na teoria da culpa, e tem que provar a culpa do agente, assim como também, por se tratar de internet, a gente tem que identificar o agente, que eu imagino que deve ser a parte mais difícil, porque às vezes quem quer lesar um direito alheio faz isso de perfis falsos. No artigo 927 do Código Civil, a gente vê que aquele que por ato ilícito causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Na internet, Carlos Roberto Gonçalves enumera como ato ilícitos passíveis da responsabilidade civil nos meios eletrônicos a concorrência desleal, a violação da propriedade intelectual, ao indevido desrespeito à intimidade, ao envio de mensagens não desejadas e ofensivas da honra, a divulgação de boatos infamantes, a invasão da caixa postal e também, por último, o envio de vírus, que também é passivo de responsabilidade. A gente vê que uma grande decorrência de ações oriundas da internet tende a ser de comentários ou posts com o intuito de difamar a honra ou a imagem de alguém. É possível dizer que talvez tenha uma linha tênue entre a liberdade de expressão e a honra, a imagem, esse direito de personalismo que tem na Constituição, além também como prevê essa liberdade de pensamento. Talvez, se a gente se questionar até onde vai a liberdade de expressão, que foi um questionamento que eu me fiz quando estava fazendo essa pesquisa, eu encontrei a relativização como uma resposta plausível. A gente pode relativizar que nenhum direito é absoluto. Sendo assim, o magistrado, na hora de julgar essa ação, ele vai ter que pesar de um lado esse direito personalismo de uma parte, e essa liberdade, esse direito, entre aspas, que é uma garantia do Estado Democrático de Direito que tem que ter, que é a liberdade de expressão. Mas, por outro lado, também a gente pode usar uma frase bem comum, que eu diria que é mais do senso comum, que fica simples para a gente entender onde entra esse conflito, que é o seu direito termina quando começa o direito do outro. Tendo em vista isso, a gente consegue delimitar essa liberdade e colocar talvez um limite, talvez não seja a palavra ideal, porque não tem que ter limite, mas um possível um cerceamento na liberdade de expressão. A gente pensou em algumas doutrinas, talvez para poder ilustrar melhor o pensamento. Eu não sei se o Kenny conseguiu conectar. Kenny? Não estou vendo o nome dele aqui, não. Eu acho que não. Não, né? Eu não consigo lembrar de nenhuma jurisprudência por agora, a não ser a que eu pesquisei para poder fazer o trabalho, de um caso do próprio comentário no Facebook, uma jurisprudência do TJ do Rio Grande do Sul. A recorrente tentava alegar, além da incompetência do GEC, enfim, também inépcia da
da petição inicial, mas o relator deixou claro que o autor, nos autos, a recorrida, no caso, conseguiu provar a culpa, por meios, acredito eu, de prints, conseguiu provar essa culpa desses comentários feitos pela recorrente, e assim manteve a sentença, condenando o réu, se não me engano, a pagar R$500 a título de dano extrapatrimonial. Professor, por hora é isso. Não, eu consegui entrar aqui só um minutinho, Kenny. Salve pelo gongo. Pô, a internet me deixou na mão, moleque. Não, professor, só para me complementar aqui a respeito da responsabilidade objetiva do provedor de internet e seus usuários também, que a jurisprudência ela tem o entendimento que quando não identificado o usuário que adotou essas medidas de publicações que ferem a responsabilidade, seguindo a indenização de danos morais e materiais, temos entendimento aqui do Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que diz o seguinte: prestador de serviço, Orkut, é bem antiga essa, responde de forma objetiva pela criação da página ofensiva à honra e imagem da pessoa, porquanto abrangida pela doutrina do risco criado, de certo que, identificado o autor da obra maligna, contra ele pode se voltar para se reaver o que despendeu. Nesse caso, então, ela diz que, quando identificado o usuário, acaba sendo o usuário responsabilizado, mas nos casos onde não é identificado o usuário, acaba sendo o provedor de internet o responsabilizado. Só para complementar isso. Tá bom. Foi clara também a apresentação, parabéns para vocês, conseguiram expor o tema. É uma situação que está cada vez mais em voga, né, porque a todo tempo a gente está exposto, seja em rede social, ou seja em alguma situação dessa. Então, tem que se tomar muito cuidado e sabendo que gera aí esse efeito de responsabilização, e existe a esfera penal também, mas a importância aqui para nós vai ser a esfera civil, né? E assim, a gente ainda caminha a passos lentos para uma regularização da legislação nesse sentido. Nós não temos previsões nessas questões específicas, nem no Código Civil, nem na Constituição. Nós temos que ir lá no Marco Civil da Internet, por exemplo, para buscar alguma forma de responsabilizar. E aí há inúmeras críticas ao Marco Civil da Internet, que é recente, né? Então, assim, infelizmente, o Brasil caminha em passos muito lentos para a realidade. Hoje em dia, então, com efeitos aí dessa pandemia que estamos vivendo, a todo momento a rede social está sendo utilizada para inúmeros fatores, e ainda falta muita coisa no que tange ao efeito de responsabilização daqueles que utilizam esses mecanismos de forma indevida, tá? Mas há meios de fazer, há meios da legislação aprimorar, mas nós temos aí uma caminhada, de certa forma, lenta aí. Aí é papel nosso, depois de tentar regularizar isso, tá bom? Nós estendemos um pouquinho do horário, mas eu acho que foi bom que já finalizou esse tema também. Eu acho que os trabalhos, as apresentações foram boas, principalmente para vocês verem aí, vejam só a importância que existe a jurisprudência na disciplina, né? A disciplina, ela não é só através da legislação, não tem como. O direito em si não tem como, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Estudar direito não é só pegar a lei e copiar e colar o artigo. A gente tem que interpretar, e veja quantas interpretações vocês têm que dar em cada um desses temas, né? E são interpretações distintas em vários temas, inclusive não há nem unanimidade, não há nem um majoritário em algumas situações. Essa é a importância do direito, essa é a importância aí do debate, tá? Então, até agora, acho que foi muito bom, estou satisfeito aí. Dúvida, acho que ninguém tem, né? A gente finaliza por hoje, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula a gente tem o teste.